Olá, esse é o episódio 7 das Parábolas de Jesus e hoje vai ser a parábola do grande banquete, a grande ceia. A parábola do grande banquete é narrada por Lucas no capítulo 14, dos versículos 15 a 24, logo após Jesus ensinar a respeito dos primeiros lugares em um jantar na casa de um fariseu. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse aos seus servos: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Para compreender melhor a mensagem que Jesus quer passar, precisamos nos ater a alguns pontos da lei e de algumas profecias. Em Levítico, capítulo 21, dos versículos 16 a 23, diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão, dizendo: Ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impígens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Levitas da linhagem de Arão, que eram os homens separados para os serviços no tabernáculo, não poderiam ter defeitos físicos, assim como os animais sacrificados deveriam ser perfeitos. Isto não porque Deus faz acepção de pessoas e exclui deficientes, mas porque aqueles homens representavam um serviço elevado diante do Deus Todo-Poderoso. O tabernáculo terreno e suas atividades representavam o tabernáculo celestial, que é eterno. Em Isaías há uma profecia sobre um futuro banquete que Deus oferecerá. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Isaías capítulo 25, versículo 6. No mesmo livro, também é anunciado que alguns do povo eleito não participariam, pois preferiram quebrar a aliança. Pelo que assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Isaías 65, versículos 13 a 16. Em Deuteronômio 20, algumas leis de guerra isentam homens de participarem da guerra em 3 casos. Os oficiais falarão ao povo dizendo: Qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outro homem a receba. Deuteronômio capítulo 20, versículos 5 a 7. No livro da Revelação, ou Apocalipse, João recebe a confirmação daquilo que já havia sido anunciado por Jesus em parábolas.
Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, versículo 9. Informações sobre o cotidiano da Palestina do primeiro século que você precisa saber. Os banquetes estavam entre os acontecimentos mais importantes das relações sociais. Honra e vergonha eram definidas a partir de um convite e dos lugares ocupados nas rodas e eventos sociais. A reputação era muito valorizada. Os convites para banquetes eram realizados em duas etapas. No primeiro havia o anúncio do evento na intenção de despertar o interesse inicial para participar. O segundo convite informava os convidados de que estava pronto e era hora de irem ao encontro do anfitrião. Os fariseus valorizavam muito a comunhão e com quem se assentavam à mesa. Jesus estava em uma ceia de Shabat na casa de um fariseu. Certamente, naquele ambiente, só havia homens considerados pela sociedade farisaica como homens de honra, escribas, fariseus, sacerdotes, homens justos. Nesse tempo era muito forte a crença de que somente nascidos de mãe judia eram eleitos. O núcleo da mensagem da parábola está em quem participará do banquete. A participação não está relacionada ao elo sanguíneo, e sim à resposta dada ao convite de Deus. O reino de Deus é estabelecido na vida de uma pessoa através de um convite para participar do seu banquete que ninguém sabe a hora e o dia que acontecerá. Não existe uma desculpa válida que envolva assuntos e relacionamentos comuns à vida terrena quando estivermos diante do reino. Aqueles convidados da narrativa de Jesus tentaram se desculpar utilizando instruções da Torá, mas de forma mal aplicada, pois o contexto não era de guerra. Os bens materiais e a família não podem ser impedimentos aos discípulos de Jesus, a quem quer andar na justiça do Senhor, ainda que as leis do Senhor possam ser aplicadas como justificativa. A parábola é direcionada a Israel, mas não representa os 3 primeiros convidados como toda Israel, pois muitos judeus e israelitas creram e seguiam Jesus e seus ensinos. Ela representa os que se consideram eleitos e recusaram as palavras de Jesus e os preocupados com coisas terrenas. Qualquer pessoa que se considera eleita e se preocupa mais com a vida e as questões terrenas do que a vida eterna e o reino dos céus é comparada a essa parábola. O reino de Deus deve ser o maior anseio de alguém que acredita no Deus Criador dos céus e da terra. E o único caminho para alcançá-lo é através da fé no seu Filho Jesus, vivendo seus mandamentos, não nos nossos próprios termos. Qualquer um que se torna discípulo de Jesus se torna sacerdócio santo do reino do Altíssimo e templo do seu Espírito. Seja pobre, aleijado, cego, coxo, e deve viver se preparando para o banquete, despreocupado com os bens e família, focando em viver de acordo com os padrões da justiça do Senhor. O reino vem por graça, mas vive-se nele com responsabilidade. Nossa resposta em relação ao convite de Deus no nosso viver é mais importante do que as palavras na confissão de fé. Gostou do ensino? Compartilhe com os amigos. Até mais!